Bom dia, boa tarde, boa noite, a paz do Senhor Jesus Cristo, conforme a hora que vocês forem assistir. Bom dia, boa tarde, boa noite, né? Que Deus abençoe. Mais uma terça-feira, mês de fevereiro, muito calor. Feliz com o Senhor, dormi bem, graças a Deus. Feliz com vocês, agradeço pelo apoio, pelo incentivo que vocês têm me dado. Peço a Deus que os abençoe, nos abençoe. Nos fortaleça, nos dê saúde, muita força. Estamos aqui para mais um vídeo, na presença de Deus, muitas vezes errando, falhando, mas procurando sempre andar o mais certo possível na presença de Deus. Todos nós erramos, nós falhamos, estamos aqui confiados na misericórdia do Senhor. Agradeço cada dia ao Senhor, cada um de vocês. E eu quero agradecer cada um de vocês pela mensagem que me enviaram. Os vídeos, um bom dia, uma mãozinha posta, né? Amém. Que Deus os abençoe. Sou grato a Deus pela vida de cada um de vocês. E vamos mais um vídeo assim. Pai, obrigado pela noite, pelo alimento, pela família que você me deu. Não a família só malmente de sangue, mas essa família abençoada das redes sociais. São bênçãos que tu colocou na minha vida, Pai. Obrigado por ser Deus Santo e não desistir de nós pecadores, Pai. Perdoa meus pecados, minhas falhas, minhas transgressões, por obra, pensamento e ignorância. Que eu fiz, que eu posso fazer, que pecador o Senhor, perdoa, Pai. Perdoa da minha casa, por nós não tivéssemos ter espírito para nossas falhas, Pai. Fala conosco, Pai, hoje, no livro do profeta Jeremias, capítulo 23, versículos 5 e 6. Também no Evangelho de Jesus Cristo, que veio Marcos, no capítulo 10, sem preocupação para consolo, seja feita a vontade do Senhor, não a nossa. Que o Senhor tenha a nos falar e não que nós queremos ouvir. Tudo seja para a honra e glória do Santo Nome. Amém. Irmãos, livro do profeta Jeremias, capítulo 5, 23, versículo 5 e 10. Essa mensagem eu deixo ela é escrita, o versículo, no Messenger, e também eu falo no TikTok, eu falo sobre essa mensagem. Vocês que vêm lá no TikTok já estão acostumados a ver, né? Tem pouco tempo que eu comecei, mas Deus tem abençoado. E vamos, diz assim, livro do profeta Jeremias, capítulo 23. Eis que dias vem, diz o Senhor, em que levantarei a Davi um renovo, justo, e sendo rei, reinará, e prosperará, e praticará juízo e justiça na terra. Esse rei que está reinando em lugar de Davi, esse rei é Jesus Cristo de Nazaré, o Rei eterno, que está praticando juízo e justiça na minha vida, na tua vida, julgando as nossas causas, advogando as nossas causas, né? Porque ele virá com juiz. Ele é advogado e intercessor por nós, mas ele virá com juiz. Esse é o leão da tribo de Judá, Jesus Cristo de Nazaré. No versículo 10 diz assim: nos seus dias, Judá será salvo, Israel habitará seguro, e esse será o seu nome, com que o nomeará o Senhor Justiça Nossa. O Senhor Jesus Cristo é a nossa justiça. Nesse tempo, não somente Israel, Judá, Israel terá paz, mas o mundo terá paz, livrará de nós todas as nossas aflições. Mensagem do profeta Jeremias, capítulo 23, versículo 5 e 6. Evangelho de Jesus Cristo, que escreveu Marcos, no capítulo 10, do versículo 1 até o 12, o divórcio. Uma coisa que hoje não se fala mais na igreja, né? Nós vemos aí
pastores divorciando e casando novamente, divorciando da esposa mais velha e casando com a mais nova, né? Como se fosse um objeto de troca, nosso cônjuge, né? Tanto homem como mulher, não falo só de homem não. Se levantando-se dali, foi para o território de Judéia, além de Jordão, e a multidão se reuniu em torno dele e tornou a ensiná-los como tinha de costume. E aproximando dele, os fariseus sempre por bênção, né? Perguntaram, tentando, é lícito ao homem repudiar sua mulher? Mas ele respondendo disse, que mandou Moisés? Eles disseram, Moisés permite escrever carta de divórcio, repudiar. Jesus respondendo disse, pela dureza do vosso coração, vos deixou ele escrito esse mandamento. Porém, desde o princípio da criação, Deus o fez, macho e fêmea. Por isso deixará o homem seu pai e sua mãe, a sua esposa serão os dois uma só carne. Assim, já não serão mais uma só carne. Aqui, quando fala de repúdio, quando fala que Moisés permitiu carta de divórcio, Jesus fala que foi pela dureza do coração dele. Pela dureza do coração do homem não saber perdoar o erro do seu cônjuge. E também pela desejo do homem de ter sempre um filho varão, de ter filho, né? Quando as mulheres não concebiam, eles casavam, repudiavam aquela e casavam com outra. Mas quem deixou essa lei, esse mandamento foi Moisés, não foi Deus. Jesus fala que Deus fez do começo o homem e uma mulher, um para ser para o outro uma só carne. Quando você se une a sua esposa, ou vice-versa, vocês são uma só carne, não são mais duas. Todos vocês são unidos por Deus. E Jesus deixa claro que o que Deus separou, o homem não pode dividir. Quem fez a família foi Deus, o homem não tem poder para dividir, apesar do homem hoje querer ser maior que Deus, ou saber mais que Deus, ele sempre podia. Ele divorciou, mas ele criou até mania na terra, troca de casais, né? Larga a mulher hoje, casa com outra mulher, ou vice-versa. Mas Deus podia. Deus não aceitou isso. Isso foi aceito. Deus, Moisés deixou escrito, porque o homem, pela sua ignorância, não sabia perdoar sua esposa, ou vice-versa. E também o homem queria crescer a família, quando a mulher não conseguia dar um filho varão, ele repudiava. Então, mas é por causa do... Aí quando ele fala que é por causa da dureza do coração, é pelo homem não saber perdoar, pela ignorância e pela falta que o homem tem de deixar de ser avarento, desejar aquilo que ainda não está preparado para ter. Ou seja, ambição. E por causa da ambição do homem, então Moisés permitiu que se escrevesse carta de divórcio. E eu, quando eu estou meditando nessa palavra, eu penso, será que o erro de Moisés, isso eu, não tem nada na Bíblia, sou eu que penso, o homem Jorge. Será que foi porque ele desobedeceu o Senhor pedindo a rocha? Ou porque também ele permitiu o divórcio? Isso é a pergunta que cabe a nós, não querendo mudar a Bíblia, nem querendo mudar nada. Eu só penso, será que o erro de Moisés foi somente bater na rocha 3 vezes, irado, ou também pela ira e conhecer que para agradar o homem, ele permitiu isso.
Isso é uma pergunta que eu não falo para você que faz. Que Deus que sabe as coisas. Mas é uma dúvida que fica no nosso coração, né? E Jesus continua falando, se a mulher deixar seu marido e casar com outro, adultera. Assim um homem. O homem se casar com outra mulher, que é divorciado, ele adultera. Assim a mulher também, que deixa seu marido e casa com outro, adultera. Então, o que nós vemos mais hoje nessa terra são adúlteros e adúlteras, muito mesmo. Eu conheço pessoas que já separaram 3, até 5 vezes, eu conheço. Então, são adúlteros e adúlteras. E assim o mundo está só ficando contaminando pela vaidade, pela avareza, pelo homem querer ser mais do que todas as coisas. O versículo 13 até o 18, até o 16 fala assim, Jesus abençoou as crianças. E traziam criança para que ele tocasse, mas os discípulos repreendiam aos que já traziam. Jesus, porém, vendo, indignou-se e disse, deixai vir, meus pequeninos, não impeçais, porque do tais é o reino do céu. Em verdade, porque qualquer que de vós recebeu o reino de Deus, como uma criança, de maneira nenhuma entrará nele. E tomando aos seus braços, impondo-lhe as mãos, abençoou. Jesus abençoando as crianças. O homem, hoje o homem continua do mesmo jeito, né? Estuda, sabe, aprende, mas a arrogância é muito, né? Crianças não têm valor, pai não educa mais criança está entregue ao mundo. Jesus fala que a criança é o reino do céu, porque criança não tem pecado. Na sua inocência eles fazem erro, mas Jesus fala que mesmo o erro dele, pela inocência deles é o reino do céu. E o homem hoje impede, está querendo impedir as crianças de herdar o reino dos céus, porque entregou as suas crianças às redes sociais, à televisão, não cuida mais das suas crianças, não educa. Tem criança que já nasce com a mente adulta, por causa das redes sociais. Então não é porque Jesus falou, deixar minhas crianças estágio ao reino do céu, não quer dizer que se a gente deixa elas se perderem, como nós vemos muitos perdendo por aí, está cumprindo essa palavra, não. O erro que essa criança, mesmo na sua inocência, cometer, nós que somos adultos, pais, mães, avós e tios, nós somos responsáveis pelo sangue dela. Vai ser cobrado de nós, a educação que nós não temos, o ensinamento que nós não temos. Vai ser cobrado o sangue daquela criança, da minha mão, que sou avô, da sua mãe que é pai e mãe. Vocês são responsáveis pelo sangue dessa criança. São bênçãos que Deus te deu. 17 ao 31. O jovem rico. De ponta a caminho correu para ele um homem, o qual o ajoelhou, dizendo, e lhe perguntou, o mestre, que farei para herdar a vida eterna? Jesus lhe disse, por que me chama bom? Ninguém é bom senão Deus. Tu sabes os mandamentos, não adulterará, não matará, não furtará, não dará falso testemunho, defraudará alguém, honra teu pai e tua mãe. Esse jovem, então, ele respondeu, tudo isso eu faço desde a minha meninice. Então ele se justificando, o Senhor, que cumpriu os 10 mandamentos, desde a meninice. Primeiro ele começou chamando Jesus de bom, Jesus corre falando, eu sou bom, bom é Deus. Então o homem querendo, é como se estivesse comprando a Jesus. E ele justifica falando que ele cumpre os 10 mandamentos, desde o início, todos os 10. Jesus simplificou os 10 mandamentos porque todos caem, desde o começo,
todos deixaram de cumprir ao menos um dos itens dos 10 mandamentos. E se deixa de cumprir ao menos um, já está condenado. Então Jesus simplificou. E ele se justificando ao Senhor, o Senhor falou, então, se você cumpre, Jesus adorou, amou, Deus cumprimentou ele. Falou, então, só te falta uma coisa agora. Vende o que tem, reparte com os pobres, vem e segue. Aí na hora de deixar os bens dessa terra, aí o coração do homem endurece, né? Ele pratica tudo, mas a esmola, a ajuda, cuidado, necessidade, já não estava no coração dele. Ele deixou de cumprir um dos mandamentos. Então, quando ele fica triste, porque tinha muitos bens, e não queria desfazer nenhum, ele queria. Muitas vezes a gente quer dar a vida eterna, apegado às coisas da terra. Quando Jesus mandou que ele vendesse tudo que ele tinha, repartir com o pobre, Jesus não mandou que ele ficasse pobre. Jesus mandou que ele desapegasse das coisas da terra e seguisse, Jesus ajudasse as pessoas necessitadas. O ensinamento que Jesus deu para que não, mostrando para ele que se ele não tivesse bondade e amor para com as pessoas no coração, quando ele não dá a esmola, se ajuda, não vende, não deixa, faz seus bens para ajudar o necessitado, ele deixa de cumprir um mandamento. Mostrando que se ele é apegado às coisas da terra, nós não devemos apegar às coisas da terra. Ou nós apegamos a Deus ou às coisas da terra. Ele diz que é impossível servir os dois senhores. Ou servimos a um e agradamos a um, ou servimos a outro e agradamos a Deus. Não devemos apegar a Deus, que é o Deus desse mundo, que é o dinheiro, a riqueza. Então Jesus fala que muitos primeiros serão derradeiros. Muitas vezes você chegou na tua igreja no primeiro, mas muitos chega depois você vai receber a bênção primeiro que você. Não quer dizer que você não é abençoado, mas é pela tua obra, pelo teu proceder. E pela fraqueza que chega depois, que vai ser abençoado primeiro que você. A bênção é para todos, mas muitas vezes quem chega depois tem mais força, mais fé e se entrega mais ao Senhor e faz a vontade de Deus. Então muitas vezes, eles serão primeiro assim também no reino dos céus. Muitos entrarão primeiro, chegou por último. No versículo 22 ao 45, 32 ao 45, fala do pedido dos filhos de Zebedeu. Os filhos de Zebedeu eram dois pescadores, filhos de um homem, que abandonaram o barco, abandonaram o trabalho com seus pais para seguir a Jesus. Então a mãe deles pede a Jesus que um assente à direita e outro à esquerda, quando na glória. Jesus nos ensinando que nós podemos beber o vinho que ele bebe, ou seja, o cálice que ele bebe, comer o que ele come, passar a previsão que ele passa, as perseguições, as lutas. Nós podemos passar por tudo que ele passou, mas assentar à direita ou à esquerda dele não compete a ele, nem a mim, nem a você. Compete àquele que Deus escolheu para sentar à direita ou à esquerda de Jesus. Para sentar ao lado dele, Deus já tem determinado. Não faz parte. Isso faz parte dos apóstolos. Então, quando nós vimos ele pedir, eles querendo se exaltar e querem ser maior que os outros apóstolos. Quando ele faz esse pedido, os demais apóstolos, 10, ficam enfurecidos com ele.
Estão bravos, né? E Jesus fala, não, fica calmo, não é assim. Os reis desse mundo, ou seja, o povo desse mundo, acha que é pela vontade de Deus, mas não é. É a vontade do Pai, aquele que me enviou, que vai julgar quem é digno de sentar no meu trono, à minha direita, à minha esquerda. Ou seja, está ao lado do Senhor. Falo também do versículo 46 até o 52, os dois cegos de Jericó. Jesus ia passando a multidão e dois homens sentados ali, à beira do caminho, a mendigar. Eles não viam que era Jesus, mas eles viam o barulho, viam o alvoroço, viam a multidão. O barulho, perguntou quem está passando, por que esse alvoroço? É Jesus, Nazaré. Ele sabia que Jesus tinha o poder de curá-lo, eles tinham fé também. Então eles começaram a clamar em alta voz, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de nós. E o povo mandava ficar calado, e quanto mais eles mandavam ficar calado, mais eles gritavam. Quanto mais mandava calar, mais alto eles gritavam. Eles queriam ser ouvidos, eles queriam ser vistos, percebidos por Jesus. Apesar do barulho da multidão, mas eles queriam ser ouvidos também. Jesus para e chama os dois homens e pergunta o que você quer que eu te faça. Jesus está perguntando a mim, o que você quer que eu te faça? Ele falou, Senhor, que eu vejo, que nós vejamos. Nós queremos ver tua glória. Jesus restituiu a visão àqueles homens e eles seguiram. Às vezes você está passando por luta, por tempestade. Jesus está passando, ele está do seu lado. E ele está perguntando, o que você quer que eu te faça? Peça a Jesus, peça com fé, como fez esse cego. E ele fará. Porque foi da vontade dele, o desejo do seu coração. E se você tem uma enfermidade, vai curar. Se for uma porta aberta, ele vai abrir. Seja qual for o teu problema, Jesus vai resolver. Então clama, pede a Jesus, grita, abre sua boca, fala com ele. Não teme a multidão, que vai mandar você calar. Vai achar quem falar para você que é impossível ele fazer alguma coisa com você. Não é impossível. Clame, grite, peça. Ele quer ouvir a tua voz. Essa é a palavra do Evangelho que Jesus Cristo escreveu Marcos, no capítulo 10. Vamos orar. Senhor soberano, eterno Pai, abençoa teus filhos, tuas filhas, agradeço por mais um vídeo, por mais um dia, por mais uma semana que estamos aí no início, Pai. Peço ao Senhor que abençoe teus filhos, dê saúde, dê força, ajuda-nos a enfrentar as barreiras, dificuldades que tem vindo sobre nós, Pai, supra a necessidade dos teus filhos, a tuas filhas, em nome do Senhor Jesus, amém. Irmão, Jesus Cristo está voltando, Jesus te ama, eu também te amo. Fica na paz com Jesus Cristo. Um bom dia de terça-feira. E você, à noite, vai repousar. Uma boa noite de repouso. Você vai trabalhar um bom dia de trabalho. Um abraço. Fica na paz com Jesus. Irmão Jorge, Jesus te ama. Irmão Jorge também te ama em Cristo Jesus. Um abraço.